Devo abandonar o calendário tradicional e seguir o calendário maia? Não tem como a gente abandonar 100% esse calendário. Não tem como, porque hoje tudo gira em torno disso. Qual é o que a gente, dentro do que a gente estuda, o que a gente fala sempre? Que nós precisamos cada vez mais resgatar e viver dentro dessas frequências maia, para que a gente chegue, inclusive, lá nas autoridades mundiais, né? E que tudo se transforme. Então, não tem como abolir o calendário gregoriano, mas que a gente consiga se conectar com a verdadeira frequência durante o dia. Imagina você ligando para o seu chefe no trabalho falando assim, então, posso deixar aquela reunião para o dia do cachorro elétrico? Não tem como. Não tem como. Não. O que acontece é, como que você pode usar? Você vai precisar conciliar o calendário tradicional com o calendário maia. Então, assim, que é o que eu fiz uma vez quando eu morava na França. Eu tinha o calendário tradicional que eu trabalhava com ele, né? Você lida com as pessoas em cima dele. Mas eu tinha, todo ano, saía a edição do calendário maia com os 15 lá do ano, como é que estava aquilo ali no ano. E eu acompanhava lá cada dia quais eram as frequências do dia, como aquilo casava comigo e como estava a lua na natureza, o que estava acontecendo. Eu observava a natureza, observava a lua, aquilo ia me reconectando com a lua, com os astros, com a observação dos astros, comigo mesmo, com as frequências, para eu ter uma observação dentro de um sistema temporal que tem mais sincronicidade com a natureza e com o universo. Foi assim que eu fiz. Abandonar é complicado. Vou marcar a reunião. Ainda não tem como. Mas nós, 15 planetários, estamos lutando para conquistar isso. Mas, gente, também existe uma outra abordagem, sabe? Que eu considero assim, que é minha pessoal. Se você aprende a ler frequências, você se desenvolve, você consegue ler a frequência do seu dia lá, sem colocar dentro de selos, é claro, ou de tons. Mas você consegue perceber quando algumas energias te são favoráveis para o trabalho, naquele dia, como te são favoráveis para o seu relacionamento, como que você e a energia de outra pessoa somam para algumas coisas e para outras não. Essa é a sensibilidade, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. É você ler o tom da pessoa, ler a frequência da pessoa, o que ela vibra, qual a faixa de frequências dela e ela oscila de onde até onde. E você... E naquele dia X, como que tá você, como que tá o outro, como que tá a natureza, como que tá o cosmos, como que tá tudo. É essa observação. Então, assim, muito além, eu acho, do calendário para todos, eu diria que é todos estarem em sincronicidade com o universo e consigo mesmos. O processo é o mesmo. Assim, ó, digamos no início ali, né, que provavelmente alguém vai perguntar, ou que eu já vou até adiantar, porque eu sei que é uma coisa que são perguntas, né, que a gente se faz, então... Até a gente ter toda essa sensibilidade, vamos dizer assim, de entender as frequências de energia daquele dia, né? A gente vai entendendo como aquele dia funciona dentro do tom, dentro do selo, e a gente vai conhecendo tudo isso também. Então, é muito importante também isso, quando a gente não tem toda essa questão, né? Então, tu vai, depois, com o tempo, você já realmente nem precisa mais saber que selo que tom né? Mas você vai entender qual é a frequência daquele dia, né? Sentir, né, aquele dia ali. E para quem está começando, o legal é realmente acompanhar, porque aí a gente começa a formar assim, são frequências juntas a nível de todo o sistema Terra, vamos dizer assim, quando se une para que aquela força seja, aquela frequência, a gente atinge aquela frequência daquele dia. Quanto mais Kins despertos, melhor. Lembrando também, Otávio, tu quer colocar sobre isso? Eu ia falar o seguinte, nesse sentido, gente, quem quer aprofundar mais, eu recomendo demais vocês fazerem o mapa galáctico com a Luciana, marcarem com ela, não sei se ela tem horário, porque é bem cheio, porque tem muita gente querendo fazer, mas assim, eu realmente recomendo, porque eu falo assim, com tudo de pesquisa que eu faço a meu respeito, né, com todos os arquivos que eu tenho a meu respeito, que eu anoto tudo que eu já recebi de informação dos seres, dos parceiros, de mim mesmo, da minha astrologia, das minhas leituras de frequência, da minha própria placa, da minha simbologia, e tá tudo anotado num arquivo só. Quando ela falou para mim do meu mapa que ela tinha feito, embora ela achasse que eu tinha consciência de tudo, não é bem assim.
Porque tem muitas coisas que trazem um ponto de vista ali um pouco diferente, uma perspectiva diferente daquela que você estava olhando, ou te traz mais clareza sobre algo, ou te permite aprofundar algo que você estava ainda no raso, ou mesmo te trazer uma informação que você realmente não tinha observado, porque isso depende muito da auto-observação da pessoa e do nível de consciência de cada um. Mas assim, eu achei muito legal. Por exemplo, hoje é meu aniversário, ela nem sabe disso. Ontem eu assisti toda a apresentação dela falando do mapa para mim, e anotei todos os pontos, porque eu faço um planejamento. Né? Essa semana eu fiz um planejamento de tudo aquilo que eu tenho como objetivo de melhora, me lapidar ainda mais quais são os meus objetivos. E aquilo me foi muito útil. Né? As informações que ela trouxe, eu olhar as pessoas que podem me ajudar e tudo mais que está ali, foi uma coisa muito útil. Então, eu sinceramente recomendo. Não estou falando isso para fazer propaganda, não é porque ela está fazendo a live aqui comigo, é porque, de coração, aquilo somou muito para mim, e eu considero uma pessoa que faço muita autorreflexão e me pesquiso muito, e ainda assim me trouxe bastante coisa, sabe? Não é, não, tudo eu já sabia, não foi. Vale muito a pena você se aprofundar em tudo aquilo que faz você olhar para você mesmo, não para ver só suas qualidades, falar, nossa, eu sou, sei lá, papapá, e eu tenho essas habilidades. Não é bem por aí, porque as características boas que a gente tem, você tem a outra polaridade daquilo também, quando aquilo não está em equilíbrio. Né? Então, uma coisa é você ter aquela característica na polaridade do equilíbrio, a outra no desequilíbrio. Você reage de maneiras diferentes. Então, é importante a gente olhar, não para se sentir importante, mas para a gente se conhecer, né? E saber como adiantar, gente. Tem coisas assim que eu vejo que lá na minha frente estão no meu compromisso para acontecer daqui a 2, 3 anos. Eu já quero que aconteça agora, porque eu vou fazer acontecer agora. Eu não vou esperar 2, 3 anos para me trabalhar nisso. Eu vou me trabalhar agora porque eu quero adiantar as coisas.